Olá, Pai do Senhor, professores e alunos da Escola Dominical. Estamos começando mais um trimestre de 2023, agora estamos indo para o terceiro trimestre. Estamos já na metade do ano, parece que foi ontem que estávamos ali comemorando o Feliz Ano Novo, abraçando nossos familiares naquela maravilhosa ceia de final de ano. Mas já estamos já nos dirigindo para a próxima ceia do ano que vem, né, no final de ano, na virada para 2024, se assim Deus permitir, se Jesus não voltar antes. Mas nós já estamos na metade do ano. Passou tão rápido que foi difícil até de perceber e até nos assusta um pouco. Eu sou o Kelvin, professor de escola dominical, e vamos começar mais um trimestre da Revista dos Jovens. O tema dessa revista é Sejam Firmes, sejam é feio, né? Sejam firmes, ensino sadio e caráter santo nas cartas pastorais. O que é engraçado é que nós iremos falar sobre duas cartas de Paulo, as três, né, na verdade, primeira e segunda, Timóteo e Tito, as cartas pastorais. E dentro dessas cartas, né, você vai ver que elas foram feitas para dois líderes ali que eram um cadinho jovem, né? Não eram líderes velhos quando foi escritas as cartas, mas a responsabilidade posta sobre eles ainda foi grande, porque Paulo confiava no caráter e também na capacidade desses jovens trabalharem ali na obra de Deus. E vocês vão perceber então nessa revista, durante essas 13 lições, que sim, é possível ser jovem e ser um grande líder, trabalhar ali para poder levar ali a palavra de Deus para outras pessoas, liderar um grupo, ser até mesmo um pastor dentro da igreja, né? É muito importante nós entendermos que o jovem ali vem à força. Então, apesar do jovem ter seus contra, por exemplo, ainda falta maturidade, falta um pouco ali a experiência, falta um pouco a capacidade de poder tomar decisões devido a essa falta de vivência. Às vezes, tem jovens que têm a idade de seus 25, 26 anos que já passaram por muita coisa. Mas geralmente um jovem que tem 25, 26 anos não passou com tantas dificuldades da vida, né? Então ainda está na sua fase de maturação. Mas hoje nós iremos perceber que aqui é falado de dois jovens que foram líderes, grandes líderes ali dentro da igreja primitiva, tá? A primeira lição, ela tem como tema, né? Introdução à primeira carta de Timóteo. Eu já vou ler o textuário, tá? Que diz: Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Aqui Paulo está falando para Timóteo, para ele nunca desprezar a mocidade dele. Nunca esqueça que você é jovem e nunca se menospreze ou despreze essa tua mocidade, né? Essa sua qualidade de ser uma pessoa jovem e ter vigor, ter força para poder trabalhar na obra, fazer coisas que ali uma pessoa de mais idade não faria. Mas seja exemplo aos fiéis, na palavra, no trato, ou seja, se você acorda alguma coisa, trate de cumprir ali o que você tratou, no amor, ame as pessoas, no espírito, na fé, na pureza, né? Então aí é uma carta para os jovens aí, para eles entenderem que eles têm que dar bom testemunho, e aí você tem aí a rota dos caminhos que te levam a esse bom testemunho, aonde você tem que trabalhar, aonde você tem que atacar aí para você ter esse bom testemunho, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza ou na santificação, né? O resumo da lição diz: as cartas pastorais, embora escritas em um tempo distinto do nosso, apresentam orientações importantes para a igreja e lideranças atuais. A Bíblia é um livro, né, que ele passa gerações, ele vai passando gerações, ele é atemporal, ele está fora do seu tempo. A Bíblia, ela tinha um texto para pessoas na época que foi escrito e ela tem os mesmos textos, os mesmos sentidos
e a mesma importância para as pessoas hoje. Então a Bíblia, ela é atemporal, ela é para todos os tempos, ela não envelhece, ela não perde a sua força. E as cartas pastorais tinham o mesmo sentido. Apesar de elas terem escrito para dois pastores jovens na época da igreja primitiva, até hoje ela é importante e é um grande aprendizado para nós, tá? Os objetivos da lição primeiro, apresentar Timóteo no contexto da literatura paulina, ou seja, é o primeiro tópico que nós iremos tratar isso. O segundo, iremos compreender que Paulo considerava Timóteo como um filho na fé. E o terceiro é explicar que Timóteo era um jovem ministro, por isso precisava de instrução e cuidado. Então, durante desses três tópicos dessa lição, nós iremos tratar esses temas, tá? E uma coisa que nós temos que entender é que, assim, a primeira lição, ela é introdutória. Então, eu irei falar temas aqui que iremos abordar durante toda a revista novamente, porque é uma introdução. Então, estamos abordando mais ou menos como que vai ser o andamento das demais lições, tá bom? A leitura bíblica em classe, ela está em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 1 ao 7. Como nós sempre falamos, é importante frisar esses versículos, orientar os seus alunos a ler em sala de aula. Eu sei que às vezes o tempo ele é meio escasso, às vezes tem dificuldade de poder ali conciliar o tempo com os 3 tópicos, dentro dos 3 tópicos tem 3 subtópicos cada um, então é difícil conciliar o tempo da lição. Mas essa leitura ela é importante, até para você ter ali uma visão de como vai ser a aula e também fazer com que eles leiam, incentivar os seus jovens a lerem. A introdução ela diz: as cartas pastorais são mensagens de um implantador de igrejas e experiente pastor, o apóstolo Paulo, e 2 filhos na fé, vocacionados para o serviço cristão, Timóteo e Tito. Elas nos edificam de um lado como exemplo paulino de afeição e cuidado pastoral, e de outro, com devoção, obediência e lealdade desses 2 dedicados jovens pastores. A beleza dessas cartas, seu conteúdo doutrinário e sua singular patricidade eclesiástica serão analisadas ao longo de todo o trimestre. Vamos conhecer os desafios de Timóteo e Tito, os desafios que Timóteo e Tito enfrentaram e como foram instruídos para atuar como líderes espirituais. Que tenham uma compreensão maior da vida eclesiástica sobre a ótica pastoral e sejam mais engajados na sublime obra de servir a Deus na Igreja de Cristo. Então, como nós falamos, nós iremos falar sobre 2 pastores jovens, que foi Timóteo e Tito, e suas dificuldades que eles enfrentaram naquele tempo ali na Igreja primitiva. E nós iremos ver que existe um paralelo entre os problemas que eles enfrentavam e os problemas que enfrentamos hoje. É importante enfatizar isso aos jovens, que os problemas que Timóteo e Tito enfrentaram, eles podem enfrentar hoje também, tá bom? Vamos ao primeiro tópico que diz: Timóteo, no contexto das cartas de Paulo. Você tem aí o primeiro subtópico que é epístolas pastorais. Aí eu tenho 3 destaques. O primeiro é: Paulo escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. 9 cartas são dirigidas às igrejas e 3 enviadas a pastores. 10 cartas foram escritas antes e durante a primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma, né? O apóstolo em Roma. Gálatas 1 e 2, Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios, Romanos foram escritas antes da prisão. Colossenses, Efésios, Filipenses, Filemão foram escritas na prisão. As epístolas pastorais são 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Então temos aí as divisões das cartas de Paulo, que elas são 13 no seu total, que Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão, né? São 13 cartas, eu espero que eu tenha acertado todas elas aí, tá? Aqui no bate-pronto, acredito que eu tenha acertado. Então ela tem suas divisões. Então assim, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, elas foram escritas para as igrejas, né?
Filipenses, Colossenses e 1ª e 2ª Tessalonicenses, né? 9 cartas foram dirigidas para igrejas. 3 cartas foram enviadas para pastores, né? Que nós iremos abordar, que é 1ª e 2ª Timóteo e Tito. E a carta de Filemão, que foi direcionada para Filemão, para falar de Onésio ali, que é o escravo que tinha fugido do seu senhor. E esse senhor que morava, que ele era cristão. Eu só não lembro se é da igreja de Efésios, eu sei que é uma das igrejas de Paulo ali, que Paulo ele construiu. E aí, Filemão, né, foi uma carta exclusivamente para um membro ali da igreja ali que Paulo havia construído, né? Ele conheceu nas prisões um moço que havia fugido ali do seu senhor, que era Onésio, né? Que era um escravo lá. E aí Paulo escreve para poder falar assim: receba-o e tudo que ele fez aí de mal, coloca na minha conta, espero que você aceite. Então, são essas as divisões das cartas de Paulo, tá? 9 foram feitas para igrejas, né? Para poder tratar de assuntos das igrejas, das doutrinas da igreja. 3 cartas foram escritas para tratar com os pastores ali, poder dar instruções e ajudá-los, que nós iremos tratar nessa revista, nesse trimestre. E uma foi escrita para uma pessoa específica, que foi Filemão, tá bom? Então é assim que nós dividimos as cartas de Paulo. Aí você tem as cartas escritas antes da prisão, que são ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas antes da prisão. Você tem as 4 cartas das prisões, né? E aí você tem as epístolas pastorais. Então é assim, tá? Então são divisões que temos nas cartas de Paulo, para quem for escritas, tá? Se vocês quiserem aí, eu posso colocar aqui do lado como que é a divisão. Acho que eu vou colocar aqui do ladinho aqui, ó. Vou colocar aqui do ladinho as divisões certinhas. Então você tem 2. As divisões para quem as cartas foram escritas, qual o objetivo delas e o período que Paulo escreveu as cartas, tá bom? Escrevendo durante as viagens, tá? Então vamos ao segundo subtópico, escrevendo durante as viagens. Paulo escreve 1 Timóteo e Tito entre o ano 63 e 65 depois de Cristo, durante a viagem que realizou depois da sua primeira prisão. A segunda carta de Timóteo foi escrita durante a segunda prisão de Paulo pelos romanos entre 66 e 67 depois de Cristo. Os fatos narrados nas cartas pastorais são posteriores aos textos das demais cartas e os registros de Lucas em Atos. Essas cartas enriquecem o contexto neotestamentário com valiosas informações históricas dos últimos anos dos ministérios de Paulo. Então, se você vai olhar o livro de Paulo, né, as cartas de Paulo e o Atos dos Apóstolos, você vai ver que Lucas ele escreve Paulo até a sua prisão em Roma. Então, depois disso, não existe mais relatos dentro da Bíblia do que aconteceu. Você vai ter ali algumas coisas, por exemplo, as cartas das prisões, que Paulo fala, eu, prisioneiro de Cristo, e você também tem aí as cartas E aí você tem essas cartas que foram escritas posteriormente, depois da segunda prisão de Paulo, para poder falar ali dos fatos, né, que dá uma narrativa ali do que aconteceu com Paulo, tá? Todos nós sabemos ali que Paulo ele morre decapitado depois de muitos anos, depois ali por volta dos anos 65, 66, né? Então ele tem a primeira prisão, né? Aí dentro dessa primeira prisão ele sai, ele faz mais uma viagem. Depois dessa viagem ele é preso novamente, julgado em Roma. Então ele fica preso, ele escreve essas 4 cartas das prisões. E aí depois ele é solto, depois que ele é solto ele faz ali uma última viagem, nós iremos falar um pouquinho mais sobre essa viagem. E nessa viagem ele escreve as cartas de Tito e Timóteo, tá? Então, Paulo escreve 1 Timóteo e Tito ali depois da primeira prisão, né, da sua primeira prisão. E 2 Timóteo é escrita durante a segunda prisão, tá bom? Vamos ao terceiro subtópico, que diz: de volta às viagens. Não foram apenas 2 anos de prisão domiciliar em Roma que afastaram Paulo da sua lida missionária. Antes disso, ele havia ficado aproximadamente 3 anos preso em Jerusalém e 2 anos preso em Cesareia.
O que sabemos é que Paulo visitou alguma das igrejas que haviam fundado durante as suas 3 grandes viagens missionárias, dentre elas Creta e Éfeso. Mesmo preso, Paulo continuou vivendo como um fiel e atuante ministro de Cristo. Além das cartas das prisões, ele continuou a pregar e ensinar as coisas pertencentes ao céu, ao Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo se denominava o prisioneiro de Jesus Cristo. Mesmo que a epístola seja destinada a Timóteo, a lição ela fale de Timóteo, não tem como você falar de Timóteo sem falar de Paulo. Porque Paulo ele é ali o principal professor de Timóteo, aquele que ensinou tudo para Timóteo. Timóteo seguiu, Timóteo obedeceu, Timóteo fez tudo aquilo que Paulo ele ensinava ali e seguiu os passos de Paulo. Então é importante nós falarmos sobre Paulo, e aí a revista nessa primeira lição ela separa esse primeiro tópico para falar um pouquinho de Paulo, né? E aí depois ele vai discorrer sobre Timóteo. Então o que é importante nós entendermos? Que Paulo ele teve ali ele teve a sua primeira viagem, aí ele voltava para Antioquia. Aí ele teve ali a segunda viagem, né? Depois da segunda viagem, ele tem a terceira viagem. E aí ele vai e fala assim: eu quero ir para Jerusalém. Só que em Antioquia, os pessoal já falou: mas Paulo, não vai para Jerusalém, porque houve aí. Aí há uma profecia que fala que se você for, você vai ser preso. E Paulo ele não liga, ele fala assim: não, eu vou para Jerusalém. E aí ele vai para Jerusalém e ele é preso nessa segunda prisão dele, que ele é julgado pelos romanos, né? E o que é interessante nós buscarmos aqui, né? Que durante essas prisões, Paulo ele escreve, e mesmo ele preso, talvez aí você pode pensar, não, agora Paulo está no momento de dificuldade, né? Ele está no momento ali de dificuldade. Mas mesmo assim, ele continua construindo o seu ministério. E aí, como eu já falei durante essa aula, ele escreve cartas, as cartas das prisões, mesmo ele preso, ele continuou fazendo a obra, ele continuou pregando, ele conhece Onésimo, né? Por isso que ele escreve a carta de Filemon. Então, assim, e ele sempre começa os livros das prisões falando: eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Ou seja, ele se denomina o prisioneiro de Jesus Cristo quando ele está ali naquela situação de prisão. Qualquer um, quando chega num momento de dificuldade, talvez o primeiro pensamento é parar com tudo, deixar quieto. Não, já estou numa dificuldade, não vou continuar. Mas Paulo, ele seguia firme. Paulo, ele seguiu firme e também morreu por isso, né? Nós sabemos que ali Paulo não teve uma morte uma morte morrida, né? Como a gente pode dizer, ele teve uma morte matada, né? Existe uma brincadeira que fala morte matada e morte morrida. Ele é ali, ele é executado por seguir a Cristo, né? Então é importante nós entendermos que Paulo ele foi preso pelos romanos, mas ele ainda antes disso ele teve ali algumas prisões ali durante antes dessa prisão domiciliar em Roma. Ele foi preso em Jerusalém e preso em Cesareia, tá bom? Já vamos ao o segundo tópico que diz: Timóteo, verdadeiro filho. Aí você tem o primeiro subtópico que diz: sua origem. Aí você tem 3 destaques. O primeiro: Timóteo nasceu em Listra, cidade da Licaônia, na província romana de Galácia. Sua mãe se chamava Eunice e sua avó se chamava Lloyd. Eram judias cristãs, provavelmente se converteram ao cristianismo na primeira viagem de Paulo. Seu pai era grego. Na segunda viagem, de Paulo a Listra, ele encontra com Timóteo. Todos da cidade davam bom testemunho de Timóteo, mostrando a importância do jovem mostrar um bom testemunho para todos que estão ao seu redor. Então aqui você já começa a ver nesse primeiro subtópico desse segundo tópico, né? Esse primeiro subtópico desse tópico já é um pouco a origem de Timóteo. Então fala que a mãe dele se chamava Eunice e a avó dele se chamava Lloyd. E aí você tem isso em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que ele diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Ou seja, Paulo ele fala ali na carta de Timóteo, né, sobre a avó dele e sobre a mãe dele. Na primeira viagem de Paulo a Listra, então Paulo ele ali se converte ali
Lloyd e Eunice, né? E aí Timóteo era novo nessa época, deveria ter ali os seus 12, 13 anos, tá? Na primeira viagem de Paulo. Então, elas se convertem. E Timóteo, ele coloca no seu coração também aquele mesmo sentimento da sua mãe e a sua avó, e segue a mesma religião delas, né? O cristianismo, segue o cristianismo junto com elas, tá? Seu pai era grego, tá? Fala-se pouco, só fala que o pai de Timóteo era grego e não se opõe ali quando ele viaja, tá? Não foi um empecilho para Timóteo na viagem dele. E aí quando Paulo ele volta para a segunda viagem, né? Quando ele volta para Listra na segunda viagem, Timóteo já é um pouco mais velho, né? Ele já tem ali seus entre 18 a 20 anos. E ali a cidade inteira fala que é um bom menino, é um menino trabalhador, um menino honesto, um menino direito, né? Mostrando ali então que é importante o testemunho. Porque assim, eu sempre gosto de usar Timóteo para poder falar para os adolescentes o seguinte: meus adolescentes, vocês podem falar isso para os seus jovens. Não adianta nada você falar assim, eu quero trabalhar na obra, quero ser alguém na obra, quero. Só que você não dá bom testemunho. Ou então você espera que as pessoas falem de você. Não, você precisa trabalhar, agir, e aí você agindo, as pessoas vão falar de você. Porque se você for olhar lá em Atos capítulo 16, né? Capítulo 16, verso 1 diz: E chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Aqui já fala a nacionalidade de seu pai. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Não foi Timóteo que se apresentou para Paulo. As pessoas falavam, esse menino é diferente, esse menino trabalha bem, é um bom menino, tá? Já vamos ao segundo subtópico. Poderia ficar aqui falando muito nesse tópico, mas vamos já adiantar aí que a hora tá indo, né? Então assim, o segundo subtópico é o companheiro de Paulo. Ouvindo o bom testemunho que Timóteo tinha na cidade, Paulo decide levá-lo junto. Os jovens precisam entender as suas boas obras e devem ser vistas pelas atitudes e não pelas suas palavras. Paulo circuncida Timóteo, temendo que os jovens não aceitassem seus ensinamentos, apesar de não se importar com a circuncisão. Paulo sabia que não é a lei que salva o homem e nem atos litúrgicos que salva, é a graça por meio da fé. Então assim, Paulo ele vai levar Timóteo para a viagem. Lídia e Eunice são judias. Só que o pai de Timóteo era grego. Geralmente o filho seguia a tradição do pai, ou seja, Timóteo não era obrigado a ser circuncidado. Lembrando o que é a circuncisão, né? A gente vai falar um pouco da circuncisão no próximo subtópico, então eu vou falar rapidinho. Que era uma tradição judaica, né? Como eu vou falar no próximo subtópico, eu só vou falar aqui, né? Que Timóteo, então, ele, por ser filho grego, não era necessário a circuncisão. Mas Paulo achou melhor circuncidá-lo, porque assim o povo judeu não iria dar descrédito e desvalor aos seus ensinamentos, né? Apesar de Paulo não ligar, e Paulo não ligava para a circuncisão, já houve até uma discussão com Pedro em relação aos judeus que estavam ali, que enquanto não havia judeu, quando Pedro estava com os gentios, ele era legalzinho, tal. Aí chegava os cristãos judeus, Pedro, com medo que poderia ter reprovação ou não, né? Somente um ato de impulso, todo ser humano tende a errar. Ele se afastava ali dos gentios e Paulo foi e falou para Pedro: Pedro, não pode ser assim, Pedro. Você precisa ali, não pode ter acepção. E Pedro sabia, Pedro trabalhava com gentios, mas ali foi uma situação isolada, né? E assim, Paulo ele decide levá-lo junto, né? Um jovem ali para poder seguir os seus caminhos, e Paulo deve ter visto ali um grande potencial na vida de Timóteo, e mesmo assim ele ainda o circuncida. Apesar desses pesares, apesar de Paulo não ligar, mas ele achou melhor fazer isso para o que o povo iria dizer, né? Mas o Paulo sabia que não é pela lei que você é salvo, né? A lei não te salva, o que salva é a graça, é Jesus Cristo. Apesar existiam leis, né, mais de 500 leis, e
apesar dela, se um judeu seguisse todas as leis e não cresce no Messias antes de Jesus vir, né? E depois que Jesus veio, não cresce em Jesus Cristo como seu Salvador, nada adiantaria, porque o judeu ele tinha que crer no Messias que viria antes de Jesus vir, né? Quando Jesus morreu, ele teria que crer no Jesus que morreu e ressuscitou e é o nosso Salvador, aquele que pode nos levar para o Pai, tá bom? Já vamos ao terceiro subtópico que diz: o Evangelho da incircuncisão. Circuncisão significa remoção do prepúcio do órgão sexual masculino. Foi um pacto feito Deus com Abraão. Todos os meninos que completassem 8 dias de vida eram circuncidados. Tito, sendo grego, não foi orientado por Paulo para ser circuncidado. Apesar da rejeição dos judeus, Paulo chamava-os de falsos irmãos. Em Gálatas, Paulo diz que havia sido chamado para pregar o evangelho da incircuncisão. Ainda hoje precisamos tomar cuidado com o evangelho evangélicos, né, judaizantes que pregam a obrigação de guardar as leis mosaicas. Guardar o sábado, não comer carne impura e etc. Em Cristo não estamos mais sujeitos a isso. Então nós temos que entender aqui, né, que a circuncisão é a remoção do prepúcio. Então um judeu, quando ele tinha 8 dias de vida, ele ia levado ao sacerdote que ia lá e cortava uma partezinha do órgão genital lá masculino, que era o prepúcio. Né? Isso era a circuncisão. Era um pacto feito por Deus com Abraão, que foi ratificado por Moisés na lei mosaica. Então, na lei mosaica tinha a circuncisão, era obrigatório ter a circuncisão. Só que quando Jesus veio, ele cumpriu a lei ali até a última lei. Ele veio para cumprir. E aí a lei, então, a partir de Jesus, que ele cumpriu a lei, hoje nós não temos essa obrigação de seguir a lei de ritos judaicos. Você tem ali leis morais, leis éticas, obviamente nós seguimos, porque é o que Jesus fala: amai o próximo, amai o Senhor seu Deus. E aí você amando o próximo, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai fazer atos que vai fazer mal para o seu irmão. Então você segue a lei a partir disso. Só que atos rituais, por exemplo, guardar o sábado, comer carne impura, circuncisão, isso não é mais obrigatório. E Paulo ele deixa claro que ele veio para o evangelho da incircuncisão. Porque imagine eu vim para a igreja com 7 anos. Tem gente que vem para a igreja com 20. Imagine se fosse circuncidar, né? Não é uma coisa muito legal de se fazer, né? E eu acredito que era muito... Eu fico com agonia quando eu vejo no Velho Testamento, quando Jacó chega ali, né, na cidade, e aí o Diná ali, o príncipe daquela cidade se apaixona por Diná, e aí eles têm que circuncidar ali a cidade inteira, sem anestesia ali, eles enfraquecem devido à dor daquilo, né, e aí os filhos de Jacó aproveitam isso para poder fazer ali a chacina daquela cidade, né? Então, não era um ato muito legal, muito interessante de se fazer. Então, por isso, por Tito ser grego, ele não fez em Tito. Mas como Timóteo tinha uma descendência judaica, ele fez a circuncisão em Timóteo, mesmo ele não achando que isso é muito relevante, tá? É importante nós entendermos isso e falarmos para os nossos jovens tomar cuidado, porque nós temos muitas pessoas hoje que falam que essas coisas são obrigatórias, só que não. Nós somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça por meio da fé. A fé é o meio de nós sermos salvos, porque se nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, a graça é nos dada e nós temos nós então somos salvos. Não que nós merecemos, mas ele nos dá essa salvação mesmo assim, tá? Terceiro tópico. Timóteo, um jovem ministro, aqui já é a trajetória ministerial de Timóteo, tá? Primeiro, subtópico, a trajetória. Antes de ser escolhido para ser pastor de Éfeso, Timóteo serviu Paulo durante longos anos. Segundo estudiosos, Timóteo tinha 30 e 35 anos quando começou a pastorear Éfeso e conheceu Paulo quando tinha 20 anos aproximadamente. Timóteo segue Paulo em sua segunda e terceira viagem, designado para a missão de maiores relevâncias, como quando foi chamado para servir as igrejas de Tessalônica, Corinto e Filipos. Na segunda prisão de Paulo, ele fala de Timóteo em 3 das 4 cartas da prisão.
Quando é solto, leva-o em sua quarta viagem, quando pede para que ele fique pastoreando a igreja de Éfeso. Então essa é a trajetória de Timóteo. Ele segue Paulo na segunda e terceira viagem, ele cuida de algumas igrejas de Tessalônica, Corinto e Filipe, e ali, então, quando Paulo é preso na segunda prisão, então, ele é levado ali na sua quarta viagem, na sua última viagem, Paulo, então, deixa Timóteo cuidando da igreja de Éfeso. Então, ele termina ali cuidando da igreja de Éfeso, tá? Então, a igreja de Éfeso, quando você vê lá no Apocalipse, lá, João tá cuidando da igreja de Éfeso, aquela igreja já tinha sido pastoreada por Timóteo antes desses eventos, tá bom? Essa é a trajetória dele, né? Com Paulo, a segunda e terceira viagem. Das 4 cartas de prisão, Paulo fala de Timóteo nas 3. E quando Paulo está ali preso, ele sabe que ele vai morrer, ele fala para chamar Timóteo para ir ter com ele e levar o seu casaco ali que ele deixou ali, tá? Então, você vê como que Timóteo ficou com Paulo até o fim. Era diferenciado, era um jovem diferente, era um jovem que prezava muito pela a obediência aos seus superiores, ele prezava muito em respeitar aquele que tinha mais sabedoria. Ensine isso para o seu jovem. O jovem que vai liderar alguém, ele precisa respeitar os seus tutores, ele precisa obedecer e entender o que os seus tutores têm muito para lhe ensinar, mais do que eles pensam, tá? Segundo o subtópico, o roteiro final. Não se sabe ao certo qual foi o roteiro da viagem de Paulo após sair da sua segunda prisão, principalmente porque as cartas de Timóteo e Tito não eram registros históricos. Elas tinham por finalidade orientar os jovens pastores quanto ao cuidados espirituais e a missão que tinham quanto às igrejas que pastoreavam. Provavelmente Paulo foi à Espanha nessa viagem, é certo que ele foi para Creta e deixou lá Tito para cuidar da igreja. Algumas cidades da Ásia Menor, como Mileto, possivelmente Éfeso. De Mileto ele seguiu para Troade e foi para Macedônia, onde ele visitou Filipos, Tessalônica e Bereia, região onde escreveu a primeira carta de Timóteo. Então, aí você não sabe ao certo porque na Bíblia não tem. Lembrando que Lucas ele escreve até a segunda viagem de Paulo e Timóteo e Tito, que foram escritas depois da segunda prisão de Paulo, elas não tem ali um contexto para falar onde Paulo estava, onde ele foi, onde deixou. Mas ele tinha muito desejo de ir à Espanha, provavelmente ele conseguiu ir para a Espanha. Ele visitou Creta, ele foi para a Ásia Menor, foi para Éfeso e deixou ali Tito para cuidar da igreja de Creta, tá bom? Então, esse foi o roteiro final de Paulo antes da sua morte. Terceiro subtópico, a responsabilidade de Timóteo. O maior desafio de Timóteo era com os falsos mestres que ensinavam heresia aos cristãos. Ele foi chamado para pregar, como dizia Paulo, a sã doutrina. Timóteo também precisava transmitir um ensino prático para a igreja e exercer disciplina eclesiástica. Apesar de ser jovem, tímido e muitas vezes doente, ele foi escolhido para ser líder de uma das principais igrejas do primeiro século. Paulo, 7 anos antes de escrever a primeira carta, havia feito uma reunião com os presbíteros de Éfeso, da cidade de Mileto, e os advertiu a tomar cuidado com os lobos cruéis que não perdoariam o rebanho. Na época de Timóteo, isso já estava acontecendo e cabia a ele a responsabilidade de enfrentar isso. Ou seja, Timóteo foi colocado numa bucha muito grande, né, num problema muito grande, que eram os falsos mestres, que você vai ver muitas cartas falando, cuidado com as falsas doutrinas, porque existiam muitos pensamentos naquela época de várias visões e você não tinha a Bíblia. Até hoje com Bíblia já tem várias pessoas falando coisas que às vezes não são que são heresias. Imagina na época que tinha só o Velho Testamento, você tinha os judaizantes, você tinha os gnósticos, você tinha outras linhas ali de pensamentos gregos que vinham com seus pensamentos, em que eles não acreditavam na ressurreição, eles não acreditavam na mortificação do corpo. E aí Timóteo tinha que lidar com isso, pregar a sã doutrina ali conforme ele aprendeu com Paulo, né? Paulo ele tem uma reunião com os presbíteros de Éfeso ali numa cidade vizinha de Mileto, 7 anos antes de Timóteo aceitar esse desafio de cuidar dessa igreja. E Paulo ele adverte que viriam lobos que viriam que não perderiam o rebanho. E Timóteo ele entra bem nessa época em que isso estava acontecendo. Paulo ele já sabia que isso iria acontecer. Paulo era muito esperto, ele sabia que isso ia acontecer. E Timóteo teve esse desafio. Nós iremos ver durante esses 13 lições, esses desafios que Timóteo enfrentou, que Tito enfrentou, tá bom?
A conclusão, ela nos diz assim. Estamos apenas começando nossa empolgante jornada de estudo das cartas pastorais. Ao longo do trimestre, estudaremos muito mais a respeito de Timóteo e seu edificante exemplo. Vamos examinar as recomendações transmitidas a ele por Paulo, seu pai espiritual, e constatar como são extremamente valiosas para a igreja e cada um dos seus cristãos de todo o tempo. Que graça de Deus permaneça em todos nós. Então, assim, foi muito bom partilhar esse pouco do estudo com vocês. Espero que vocês gostaram, tá? Não esqueçam de curtir esse vídeo, comentar, compartilhe lá esse vídeo com mais pessoas, tá? Comente se achou que eu poderia ter falado algo, deixei de falar algo, tá bom? Eu agradeço por essa oportunidade e tchau!